Eu vou ler a Escritura no capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Eu vou fazer uma exposição do texto e eu espero que vocês acompanhem o meu raciocínio. É sempre bom partilhar a palavra de Deus. Quem aproveita primeiro é o pregador, porque ele teve que estudar o texto. Secundariamente, os irmãos que ouvem nesta noite. 1 Pedro 5, 5 a 7. Todo mundo tem aqui Ara? Não, que eu queria ler junto com eles. Então deixa, eu vou ler sozinho, vocês me ouvem. Rogo igualmente, versos 5 a 7, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quero falar duas coisas importantes nesta noite. A primeira é o dever de nós termos um senso de humildade de uns para com os outros. Então, a humildade diante dos homens. E logo depois, a humildade ou a humilhação perante Deus. Então, vou ler outra vez os dois versos primeiros. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Pedro está falando aqui de uma humildade relacional, porque ela deve ser vista no trato de uns para com os outros. A humildade sempre será relacional. Você não é humilde sozinho, mas sempre em relação a outras pessoas, porque sempre nós nos comparamos aos outros. Via de regra. Vejamos aqui alguma coisa sobre o significado de humildade diante dos homens. Há uma série de ideias falsas a respeito do significado de humildade. Humildade não é autodegradar-se. Humildade não é se colocar por baixo. Humildade não é pensar o pior a respeito de você mesmo. Essas coisas não são humildade, porque nesses casos você estará pensando somente em você. Somente quando você começar a pensar no bem-estar dos outros, tendo os outros preferencialmente, é que você começará a ser humilde. Quando os outros forem mais importantes para você do que você mesmo, então você conseguiu encontrar o caminho da humildade. E não é mole você fazer assim. Não é simples você pensar no bem dos outros primeiro, depois no seu. Humildade não é pensar de si mesmo além do que convém, nem a quem do que convém. Ser humilde é pensar de si mesmo o que é justo, que significa a mesma coisa que pensar de si mesmo do modo que Deus pensa a seu respeito. Ser humilde é você pensar de você o que é reto, o que é correto, o que Deus pensa de você. Ser humilde é se avaliar corretamente e ver-se à luz do que Deus pensa de você. Ser humilde é estar desejoso de tomar um lugar aqui mais embaixo.
um lugar que comumente os seres humanos não gostam de tomar, que é o lugar que você merece. Humildade significa prestar mais atenção aos outros do que a você mesmo. Vai pensando nisso, isso aqui é muito sério. É considerar os outros, segundo a Bíblia, superiores a si mesmo. É não dar lugar a si mesmo e sim aos outros. É não querer para si mesmo os lugares mais importantes, mas deixá-los para os outros. Humildade significa não atrair o holofote sobre você. Não é querer a glória para você. Humildade significa não se colocar diante do farol das atenções. A humildade não deixa você querer ter a lanterna sobre você. Humildade significa não saber à sua esquerda o que a sua direita faz. A pessoa humilde, portanto, pensa sempre que ela depende de Deus. Diferentemente, o ímpio não admira a humildade, mas o orgulho e a abominação. Por isso ele será humilhado por Deus, que é o assunto que vem depois. A humildade significa que você não deve se exaltar acima dos outros. Veja que os filhinhos de vocês começam a pensar de si mesmos mais do que convém. A humildade, ela está enraizada na alma de todos nós que somos nascidos e concebidos em pecado. Quantas vezes você viu o seu filhinho mais velho ou mais novo dizer: o outro é melhor do que eu, o outro eu quero que seja mais alto do que eu? Você não encontra isso. Isso é graça divina. Sem a graça vira a desgraça da falta de humildade. E o texto diz que nós devemos ter humildade. A humildade diante dos homens é uma responsabilidade de todo cristão. Veja o que diz o capítulo 5 do texto que nós lemos, 5a, na parte primeira do verso 5. Cingi-vos todos de humildade. O Pedrão aqui está falando que devia ter muita gente soberba naqueles a quem ele escrevia. Então ele generaliza. Ele não deixa ninguém sem o dever de vestir-se de humildade, cingir-se de humildade. E o verbo cingir, que eu não vou dizer a palavra grega aqui, que vocês não vão guardar, que nem eu guardo, literalmente significa apertar alguma roupa com um nó, de forma que a roupa fique firme no corpo. Essa é a ideia de cingir, de vestir-se com um aperto para que a calça não caia. Não é uma opção a sua humildade, mas uma ordem divina. E cingir-se, o verbo aqui, está no imperativo. É uma obediência à ordem do Senhor. Não é uma opção sua. Se você quer, tudo bem. Se você não quer, tudo bem. É o imperativo divino. E o fato de que os cristãos têm a responsabilidade de se revestirem de humildade não significa que por si sós sejam capazes disso. Você não dá conta de ser humilde sozinho. Você não dá conta de, com suas próprias forças, dizer: de hoje em diante eu vou ser um homem humilde, uma mulher humilde. Você precisa de graça para isso. Você precisa de força divina para isso. Porque a soberba está enraizada muito profundamente no nosso coração e não damos conta de eliminá-la, senão por bondade de Deus conosco. Ninguém pode responder por nós, mas nós mesmos é que somos responsáveis pela nossa humildade, assim como somos responsáveis pela nossa soberba. Por que Pedro está dizendo que a nossa humildade deve ser vista como uma roupa? Lembra, ele usa o verbo vestivos ou
cingivos, né? A roupa é alguma coisa que todo mundo vê em nós. A roupa é alguma coisa que nos detalha em alguma medida sobre quem nós somos. E há um sentido em que a humildade é um uniforme que você deve vestir, é uma roupa que você deve vestir. Se os cristãos devem se desvestir do seu orgulho e se vestirem da humildade. E as pessoas devem estar prestando atenção às roupas que vestimos para que elas sejam atraídas para Deus pelo modo como nós nos portamos exteriormente e interiormente. Os homens precisam ver em nós alguma vestimenta que aponte para Deus. E essa vestimenta é humildade. E os caras conseguem ver isso tão logo eles comecem a conviver com você. É uma coisa, a soberba é alguma coisa que você não consegue esconder. Hora ou outra você dá uma pitada de soberba. E todos percebem isto. Portanto, vistam-se ou revistam-se da roupa da humildade. Veja o que diz Paulinho de Tarso, lá em Filipenses 3, 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Faça os outros verem em você que você usa vestes de justiça, que você é remido por Cristo Jesus. Essa é uma responsabilidade sua. Eu não posso responder por sua humildade, nem você pela minha. Veja os sujeitos da humildade no texto aqui. Cingivos todos de humildade. Não se esqueça de que Pedro está falando com mais especificidade na sua carta aos presbíteros, em primeiro lugar, e então aos jovens. Mas esta palavra é aplicável a todos os destinatários desta carta. Ou seja, todos os remidos devem se portar relacionalmente com humildade em relação uns aos outros. Todos e cada um devem se vestir dessa veste tão preciosa que Jesus honrou tanto, porque ele disse, e ninguém contestou, eu sou manso e humilde de coração. Não é permitido a nenhum de nós agir com soberba. Presbíteros, jovens, velhos e velhas e adolescentes e crianças, todos nós temos esse dever, porque é cingivos todos. Lembre que a soberba foi o primeiro pecado que aconteceu no universo que Deus criou. É o primeiro pecado de Satanás. E não podemos segui-lo nesse pecado para não recebermos a condenação do diabo. Isso está lá em 1 Timóteo 3. Que não se ensoberbeçam. É por isso que a Bíblia proíbe o fato de presbíteros serem escolhidos na igreja, muito moços, jovens na fé que estão entusiasmados, jovens na fé que às vezes se gabam da sua fé. Que não sejam, qual é a palavra que usa lá? Não sejam neófitos, ou seja, novos na fé, para que não se ensoberbeçam e caiam na condenação do diabo. Cingivos todos de humildade, diz o texto. Veja as motivações da humildade diante dos homens. Primeiro, cingivos todos de humildade. Primeiro, porque Deus resiste aos soberbos. Não queira ter Deus como inimigo. Não queira ter Deus sendo resistente a você na sua soberba.
E ele é o vingador da soberba. Ele se opõe à soberba, ele se torna inimigo nosso quando nos portamos soberbamente. Deus resiste aos soberbos. Por essa razão, eu não quero ter Deus contra mim. E você deveria também não querer. A resistência de Deus aos soberbos é alguma coisa apavorante. A ponto de a Escritura dizer que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E a soberba é o pecado que mais afronta a Deus, porque foi o princípio de toda a queda. Tanto de Satanás quanto da Dona Eva. Porque ela quis ser maior. Ela quis ser igual a Deus. Ela quis ser conhecedora como Deus de todas as coisas. A soberba é alguma coisa que vem de lá dos nossos primeiros pais e nos atinge a todos em cheio. Se não nos vestirmos da roupagem da humildade, nós seremos, goste ou não, privados da bondade de Deus. Deus nos livre da soberba, dando-nos arrependimento de nossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Veja, humildade não é a mesma coisa que humilhação. O texto fala, sede humildes de uns para com os outros. Agora no verso 6 fala assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Pedro usa essa palavra significativa, humilhar-se, e ele usa a mesma palavra que foi usada a respeito de Jesus. Em teologia a gente estuda, vocês não são teólogos formais, mas quando a Bíblia fala que Jesus Cristo se humilhou, o verbo é tapeino, de onde vem tapeinosis, que significa humilhação. Significa perder voluntariamente o poder, perder voluntariamente o status, o prestígio. E Jesus Cristo abriu mão do seu privilégio, abriu mão do seu poder. Ele humilhou-se a si mesmo. A necessidade de humilhar-se diante de Deus, ela vem de duas maneiras. O orgulho, eu já disse e vou repetir, o orgulho é o pecado inicial. O pecado do orgulho é o primeiro elo da desgraçada corrente, da maldita corrente. Um pregador que morreu em 1892, em inglês, muito famoso, talvez o mais famoso dos pregadores ingleses, chamado Spurgeon. Ele disse que o pecado do orgulho é o capitão de todas as nossas iniquidades. Podemos dizer que foi o primeiro orgulho na esfera celestial e o primeiro pecado na esfera terreal. Satanás, o primeiro dos pecadores, injetou o veneno da soberba no coração de nossos primeiros pais. Portanto, o primeiro pecado do homem que culminou na desobediência formal foi o orgulho. O homem pensou que poderia conhecer tudo como Deus, sendo igual a Deus. A soberba eleva o coração do homem a ponto de fazê-lo pensar aquilo que ele realmente não é. O desejo de ser igual a Deus está misturado com a soberba. Eu creio que é possível considerar este pecado como também sendo o último dos pecados dos homens. Porque mesmo no leito de morte, você vai ver um coração soberbo. Eu já evangelizei pessoas soberbas. Que eu vi uma morrer soberba resistindo a Deus. Porque Deus resistia à soberba dele. O soberbo até o final, ele é consistente no seu pecado. Ele morre soberbo.
O orgulho é um pecado penetrante. Está dentro de nós penetrantemente. Não há nenhum lugar na sua interioridade em que ele esteja ausente. Ele está presente nos seus pensamentos. Esse pecado está presente nas suas afeições. Esse pecado está presente nas suas decisões, nas suas volições. Esse é um pecado que atingiu-nos até nossas entranhas. E o coração é a sede do nosso orgulho. Ele infesta o mais profundo de nosso ser. E o orgulho, além de ser um pecado penetrante, que está lá dentro, no mais profundo de nós, é um pecado indestrutível. Esse mesmo pregador que eu citei há pouco, Spurgeon, ele disse que o orgulho parece ter 1000 vidas. Parece impossível matá-lo. Quando pensamos que ele desapareceu, ele surge inesperadamente. Vocês conhecem aquele brinquedinho que tem nos shoppings, né? Antes tinha, além de carrinho, além de fazer aquelas coisas todas, tinha um que se batia num pauzinho, ele abaixava, subia outro. Se batia ali, ele sobe lá. Não tem jeito de matar, ele surge sempre. Ele dá um jeito de aflorar-se. Ele é quase que indestrutível. O único que mata isso é Deus em nós. O único jeito de matar o orgulho é matar você mesmo. Todavia, o curioso é que a cessação de nossa existência neste presente mundo não faz o orgulho morrer. A soberba acompanhará o ímpio para sempre e sempre. É necessária uma grande dose da graça divina para que o orgulho seja quebrado e, por fim, na completação da salvação, seja erradicado no homem. E isso acontecerá somente na volta do seu Redentor. Você veja agora o significado de humilhar-se diante de Deus. O texto fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhar-se não significa exatamente a mesma coisa que ser humilde. A humildade diante dos homens é nossa responsabilidade, enquanto que a humilhação é a responsabilidade de Deus. É Ele que nos humilha, ainda que a ordem seja para nós, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, mas quem nos humilha é Ele que tem essa prerrogativa. O verbo humilhar-se está na voz ativa. Significa uma chamada para uma decisão no sentido de urgência, como se dissesse: faça isso já, não se atrase. Mas ao mesmo tempo o verbo humilhar-se aparece na voz passiva e indica que nós devemos permitir-nos ser humilhados por Deus. Quando fazemos isso, então, assumimos a responsabilidade de não ter nível de autonomia que prejudique o nosso relacionamento com Ele. Precisamos entender que quando Deus nos humilha, Ele nos coloca numa posição de autoestima diminuída. Tiago nos fala de uma forma diferente sobre o que significa a humilhação. Ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem o dever de resistir ao diabo, mas você não deve resistir à ordenação divina. Sujeite-se a ele. Essa é a ideia de humilhação sob a qual você deve estar. E Deus fez você se dobrar diante dele. Alguns de vocês já conheceram o que significa isto. Alguns de vocês zombaram do Evangelho no passado. Zombaram da Bíblia, zombaram dos Bíblias, zombaram dos crentes, zombaram de Deus. E hoje estão aqui muito bonitinho. Está todo mundo aqui cantando, alegre.
Vocês foram humilhados, Deus virou vocês. Deus nos pega para si e nos torna humilhados na sua presença. Há duas maneiras diferentes de humilhar-se perante Deus. Jesus nos ensinou de modo sapientíssimo sobre estas duas maneiras de humilhação. A primeira vem com maldição, a segunda vem com bênção. Nós temos que fazer escolhas o tempo todo. Então, a pergunta que eu lhe faço nesta noite é: qual é o tipo de humilhação que você quer experimentar? A primeira é aquela onde você é humilhado por Deus. Lembra que Jesus disse aos seus ouvintes: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Se você pensar de você mesmo como alguém que desafia Deus, que contraria a vontade de Deus, Deus que se jacta diante de Deus, então Deus humilha você. Humilhar-se diante de Deus é sujeitar-se à disciplina divina por causa da soberba. E Deus resiste aos soberbos, como já lhes disse, mas aos humildes Ele concede a sua graça. E a humilhação é uma ação mais passiva nossa do que ativa. E eu não queria receber a humilhação divina, porque a mão de Deus é pesada demais. Eu não queria experimentar esse tipo de humilhação. Ela é muito dolorida. Mais dolorida que voluntária. E a segunda forma de humilhação é aquela em que você voluntariamente se humilha. O texto fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E o texto fala: e quem a si mesmo, Jesus falando, quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Aquele que se humilha voluntariamente se amolda ao que Deus faz acontecer em sua vida. Veja a experiência que Paulo passou para aprender a se humilhar voluntariamente. Escuta o Paulo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Experiência tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Humilhar-se voluntariamente tem a ver com a aceitação das circunstâncias adversas com paciência. Paulo sofreu muitas adversidades, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ter essa virtude é um aprendizado, você não nasce com ela. Ela não vem de graça. Vem com a graça, mas não de graça. Paulo ainda escreve em 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, não porém desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Não é fácil reagir à adversidade de modo como Paulo reagiu. Não é fácil estar debaixo de grandes pressões, de grandes provações que Paulo sofreu. Mas ele disse: eu aprendi. Foi duro, mas eu aprendi. Não é fácil passar por dificuldades sob circunstâncias humilhantes. Não é fácil sofrer. A nossa inclinação natural é fugir da dor e reagir de modo errôneo às provações que Deus nos manda. E se temos provações, Deus é quem nos manda. E a maneira como você reage às dificuldades mostra
a profundidade da sua humilhação voluntária. Quem se humilha voluntariamente não se sente derrotado, desamparado, nem fica angustiado, não fica destruído, porque essa pessoa entende os propósitos de Deus em sua vida, que tem a ver com a nossa redenção, e nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo. Veja a expressão humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. A palavra grega traduzida em português como poderosa é krataios, de onde vem kratos, ou o verbo krateo, que significa força ou poder. Krataios se refere a um poder governante que Deus possui. Nós podemos perceber a poderosa mão de Deus na criação, quando Ele disse, haja, e tudo houve. Na providência dEle, na redenção e no governo de todas as coisas do universo. Deus tem um poder de governo inigualável. E você e eu devemos nos humilhar diante de um Deus de mãos tão poderosas. É uma pena que o Deus de uma porção de vocês é um Deus fracote, um Deus michuruca, um Deus que não faz justiça ao que a Escritura diz dele. Estar sob a poderosa mão de Deus significa reconhecermos que Deus está no controle de todos os eventos, não somente das estrelas, dos sóis, dos planetas, mas nos eventos da sua própria vida. Nós não temos problema com a soberania de Deus quando nós falamos que é soberano sobre os astros, sobre as constelações, sobre o que vem depois de constelação mesmo. Aquele que é maior, as galáxias. E nós achamos maravilhoso Deus ser soberano com essas coisas todas. Eu quero ver você achar legal quando Ele começar a exercer a soberania na sua própria vida. Aí você chia. Deus tem kratos, governo sobre tudo. Tem teocracia, que é o governo de Deus. Tem democracia, que é o governo do demo. Estar sob a poderosa mão de Deus significa que reconhecemos que estamos todos debaixo do controle divino. Os eventos pequenos, os eventos grandes, os bons e os maus, em cada tempo de nossa vida. E o governo de Deus deve ser reconhecido em todo o acontecimento da história humana. E você tem que entender essa palavra. Sob a poderosa mão de Deus, humilhai-vos. O fundamento da humildade é a prontidão em estar disposto a receber o resgate de Deus em meio à nossa soberba. Lembra, Deus resiste aos soberbos, diz a Escritura. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O orgulho é a razão pela qual nós resistimos a Deus. O orgulho se opõe a Deus, desonrando. Aprenda a ficar quietinho diante das coisas que Deus faz você passar. E às vezes Deus nos faz passar por cada mau bocado. Nunca levante a voz contra Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E quando você se humilha perante Deus, ou quando você não se humilha, Ele humilha você. Quando não nos apresentamos corretamente diante dEle, Ele nos coloca em nosso devido lugar. Onde não acontece a humildade, acontece a humilhação. E algo terrível, estar debaixo da poderosa mão de Deus. Não duvide disto, nunca. Portanto, não seja altivo na presença dos homens ou na presença de Deus. Os homens podem não lhe fazer nada.
Mas Deus não deixa por menos. Ele tem o poder de humilhar-nos e frequentemente Ele o faz. Você se humilha perante Deus quando você reconhece a mão poderosa que Ele tem. E essa mão de Deus pode fazer você perceber que Ele tem poder sobre todas as calamidades da natureza, sobre todas as calamidades que vêm sobre a nossa própria vida. Deus é o que tem controle sobre as forças da natureza que frequentemente trazem desgraças à vida das pessoas, e nós temos exemplo bem claro em nosso país disto. E você se humilha quando você reconhece que todas as coisas pelas quais você passa procedem dos desígnios de Deus. Nunca murmure diante daquilo que você passa. A murmuração reflete a soberba de nosso coração, que não permite que outro controle a nossa vida. Portanto, reconheça que Ele é quem escreve e executa a história da sua vida. Você se humilha quando você aceita obedientemente que as dificuldades que você tem procedem de Deus. E é raro encontrar crentes que debaixo do sofrimento falam assim: isto é obra de Deus na minha vida. Isto é o controle de Deus sobre todas as coisas que me acontecem. Mas boa parte de vocês dizem assim: por que comigo, Senhor? Ainda você desaforado fala: por que não com o fulano de tal que é pior do que eu? Aqui você vê se você é humilde ou você não é. Você se humilha quando você entende que Deus lhe traz sofrimento para colocar você no seu lugar. Você se humilha quando entende que todas as coisas que Deus lhe traz é porque Ele quer moldar você à sua imagem e semelhança. Você se humilha quando aceita docilmente as varadas que procedem da poderosa mão de Deus. E as varadas de Deus nos fazem muito bem quando não nos mantemos orgulhosos. A fim de que as varadas dele lhe sejam benéficas, é necessário que você se submeta à sua disciplina. Não seja rebelde diante da humilhação a que Deus expõe você. Humilhe-se a si mesmo. Não espere que Deus o humilhe. Como reagir diante, então, da poderosa mão de Deus? Se você se humilha perante Ele, você vai perceber quão doce é estar debaixo da mão poderosa de Deus. Quão confortante é estar debaixo de um Deus que redime, que santifica, que limpa e que purifica você. E é também a sua poderosa mão que faz isto. Entretanto, se você faz resistência a essa mão, ou não se humilha debaixo dela, você vai sentir o peso dela. Veja o que aconteceu com Faraó. Faraó não se humilhou diante da poderosa mão de Deus. Ele não reconheceu a soberania divina sobre os reinos da terra. E por causa disso, Deus usou uma mão poderosa, pesada, para o humilhar. Você e eu não podemos fazer como Faraó. Nós reagimos soberbamente quando endurecemos o nosso coração em relação à palavra de Deus. Não gostamos do modus governandi de Deus e, em consequência disso, Deus nos bota debaixo da sua poderosa mão de juízo. Portanto, digo aos moços e aos mais velhos, o pecado da soberba nos leva a reagir contra o crataio, isto é, contra o governo de Deus sobre nós. Veja o resultado da humilhação. No verso 6. Para que, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Há 3 tipos de exaltação: a exaltação de Deus o Pai, a exaltação de Deus o Filho encarnado
e a nossa exaltação. Elas possuem conotações diferentes. Quando falamos que Deus, o Pai, é exaltado, não significa que ele foi humilhado, mas que ele se torna elevado em nossa avaliação dele mesmo. Exaltar o nome de Deus é torná-lo mais admirado e honrado pelos homens. Não existe mudança nenhuma em Deus. Você não melhora nada em Deus com a exaltação que você faz do nome dele. Apenas você faz com que os homens apreciem mais quem ele é. Quando falamos da exaltação do Filho encarnado, é bem diferente. O Deus Filho, que vivia em glória com seu Pai antes da fundação do mundo, a si mesmo se humilhou quando aceitou encarnar-se. E humilhou-se até a morte e morte de cruz. E ele ficou todos os dias da sua vida entre nós, no meio de humilhação. Ele foi humilhado por Deus e pelos homens. Mas ele se humilhou perante a poderosa mão do seu Pai. Entretanto, quando o tempo oportuno chegar, o seu nome será mais honrado dentre todos os seres criados, sejam eles crentes ou incrédulos. Porque todos os seres humanos verão a salvação, a exaltação de Jesus. Veja o que Paulo disse em Filipenses 2, referindo-se a Cristo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra. Todo mundo que é soberbo hoje, um dia vai ajoelhar-se perante ele. Ele vai humilhar todos, enquanto alguns de nós vamos voluntariamente tecer louvores ao Senhor Jesus Cristo. Muitos vão honrar o nome de Jesus na marra. Eles vão enfrentar a poderosa mão do Senhor. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Kyrios, isto é, que Jesus Cristo é Senhor. Crentes e incrédulos. Os crentes reconhecerão o senhorio de Jesus gozosamente, alegremente. E incrédulos reconhecerão o senhorio de Jesus capitulando diante do seu poder, diante da sua poderosa mão. Quando falamos da exaltação nossa, eu estou falando agora dos crentes remidos que somos nós. Estamos falando de um outro tipo de exaltação. Os cristãos exaltados são aqueles que um dia serão livres da escravidão moral, serão livres mesmo das humilhações que sofrem tanto da parte dos homens como da parte de Deus. Deus que por algum tempo nos humilha para o nosso crescimento, nos coloca numa posição de honra entre os homens. E essa exaltação não é resultado de esforço nosso, mas da superabundante graça de Deus. De caídos para redimidos, de sofridos e humilhados para a glória, seja já nesta vida ou principalmente na vida futura. Veja a procedência da exaltação. Para que ele, ele que tem o poder de humilhar, é o mesmo que tem o poder de exaltar. O Deus que lança você nas profundezas é o mesmo que tem poder para elevá-lo às alturas. O Deus que faz você afundar no sofrimento é o mesmo que faz você vir a ter glória e gozo. O Deus que lança você na escravidão é o mesmo que liberta você. Pensa a respeito do Zé do Egito. Para alguns ele foi um prisioneiro nas masmorras do Egito. Entretanto, de uma hora para outra, Deus o exaltou e o colocou numa posição de honra. O primeiro homem no poder depois de Faraó. De um momento para o outro, no tempo
apropriado, o humilhado José foi elevado, honrado. Há vários exemplos da Bíblia que Deus humilhou homens, depois os exaltou. Deus exerceu o seu poder maravilhoso para humilhar Faraó, para humilhar Israel, mas Deus libertou ambos de coisas muito maravilhosas. E a exaltação procede de Deus, porque Ele quando é que é o tempo de exaltação? Aí no texto. Quando é que acontece a exaltação? No tempo apropriado, no tempo oportuno. A palavra tempo oportuno aqui é kairos, não é cronos. Kairos. Essa palavra significa um ponto de tempo quando ficamos prontos, aprontados para receber a bênção divina da exaltação. Deus sempre tem um tempo apropriado para nos dar as suas bênçãos. A ênfase dessa palavra grega, kairos, não está em cronologia, de onde vem cronos, mas no tempo certo, no tempo devido, no tempo apropriado, no tempo favorável, no tempo conveniente, na estação própria, um tempo decisivo, um tempo quando todas as coisas estão maduras em nós. Então não se exaspere. No tempo apropriado, você vai ser alvo da exaltação divina. Essa é promessa, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. É um tempo que não acontece antes nem depois. É o tempo exato, o tempo apropriado. É o tempo designado por Deus para fazer o que Ele determinou fazer. Lembra, os israelitas esperaram 400 anos debaixo de humilhação, debaixo de chicote, debaixo de sofrimento, sob o poder de Faraó. Deus levou 400 anos e mandou o libertador. No tempo apropriado, no kairos de Deus. Portanto, aprenda a cultivar a paciência até o tempo apropriado. Deus já tem determinado o tempo da nossa exaltação. Todavia, a exaltação nossa, isto é, quando Deus nos elevar, quando Deus nos der glória, só acontecerá no timing de Deus, no tempo exato de Deus. Não no tempo que nós pensamos que vamos ser exaltados. O timing de Deus é desculpe o português, é muito mais melhor do que o nosso. Todos nós, ao lermos um livro, ou ao vermos um filme, queremos saber o final. Especialmente quem vê novela. Quer saber o final da história. Esse é o que nos interessa. E você já percebeu que antes que o final vitorioso aconteça num filme, ou numa novela, ou num livro, muitas provações os personagens têm que passar. Muitas. Antes da alegria do amanhecer, tem a noite longa da escuridão. Deus nunca exalta alguém até que Ele próprio apronte essa pessoa para a exaltação. Primeiro vem a cruz e depois vem a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Sempre as trevas precedem a luz. Nunca de modo contrário. Apenas espere em Deus até que o tempo dele chegue. Faça como salmista, e eu termino.
Ó minha alma, quando você estiver debaixo de humilhação, quando você estiver debaixo de sofrimento, debaixo de dores, e essas coisas se prolonguem, você devia orar como o salmista assim: ó minha alma, em Deus espera silenciosa. Deus assim abençoe você hoje e sempre. Amém.